Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você que está nesse momento junto conosco aqui para mais uma reflexão. Deus abençoe a todos também que estão nos ajudando a compartilhar e estão interagindo com o canal. Principalmente compartilhar, pessoal, para que esse momento de aprendizado que nós temos aqui, que não fique só entre nós, mas que outras pessoas venham ser alcançadas também pela Palavra de Deus, não é minha. Pela palavra de Deus, é aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. Bom, Deus abençoe vocês aí e vamos para mais um momento de reflexão. E não esqueça aí de estar se inscrevendo no nosso canal. Estamos aí na plataforma TikTok do YouTube, que sai no TikTok, vai no YouTube, que no YouTube vai no TikTok. Então você pode, tem as duas plataformas aí para você acompanhar conosco aí, tá bom? E hoje, pessoal, nós vamos trazer uma reflexão com o tema Vocês fecharam a porta do reino. Vocês fecharam a porta do reino. Baseado ali em Mateus capítulo 23, versículo 13, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Às vezes, pessoal, vocês podem ver que de repente, às vezes, acontece de um vídeo anterior, tem um tema parecido, mas como nós sabemos que a palavra de Deus, ela sempre se atualiza, ela é mais atualizada que o jornal que vai sair amanhã. Então, dentro muitas das vezes de um versículo chave, a gente pode estrinchar muita coisa. Então não pensa assim, puxa, mas esse tema já foi falado. O tema não, o versículo pode até ser o mesmo, mas dentro de um versículo você consegue ter muitas ramificações, e é aquilo que a palavra faz, só ela faz isso, né? Então assim, pessoal, uma das palavras mais duras de Jesus não foi dirigida a ladrões, prostitutas ou pecadores públicos. Foi dirigida aos líderes religiosos. O maior perigo para a fé nem sempre é o pecado escancarado, mas uma religião que impede as pessoas de conhecerem verdadeiramente a Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, vamos colocar aqui o texto. Mateus capítulo 23, versículo 13. Vou deixar ele aqui. Primeiro ponto, então, a religião pode se tornar uma barreira para Deus. Então aqui, Jesus não disse que os fariseus apenas estavam errados. Ele afirmou muito mais grave. Vocês fecharam a porta do reino. No grego, a expressão é kleiete, que significa fechar completamente, impedir passagem, bloquear deliberadamente uma entrada. Jesus está dizendo que aqueles homens haviam transformado a religião em um obstáculo. Eles eram especialistas na lei, mas desconheciam o Deus da lei. E hoje isso acontece, né? E muito. Porque assim, há pessoas que chegam quebradas procurando Cristo e encontra barreiras, encontra condenação, humilhação, regras humanas, aparência, julgamentos. Aquela fulano e tal, aquele fulano e tal, é bibi. Poxa, a pessoa já vem moída. A pessoa já vem do jeito que é só ela e Deus que sabe. E aí, querendo um refúgio, querendo encontrar Deus e dar de cara com isso, né? Complicado. Então, muitos abandonam a igreja pensando que abandonaram Deus. Na verdade, abandonaram apenas um sistema religioso que nunca representou Cristo. Na realidade, abandonou o templo, né? O templo. Não estou generalizando e não sou contra templo. Não sou. Mas, biblicamente, a palavra igreja não tem a ver com templo. A palavra igreja é a união de pessoas em Cristo Jesus. A igreja vai morar no céu, não vai ser templos, vai ser as pessoas em Cristo Jesus. Então, igreja, organicamente falando, são pessoas, não são templos. Templo é uma coisa, igreja é outra. Segundo, nem eles entravam no reino, nem vós entrais. Está dizendo ali. Então os fariseus
acreditavam que eram os mais próximos de Deus. Por isso que Jesus confrontava demais com eles, né? E Jesus afirma exatamente o contrário. Eles conheciam versículos, conhecia tradições, rituais, mas não conhecia Deus. Não conhecia Deus. Eram muito letrados, eram muito didáticos, mas não conhecia Deus. Nós temos uma referência, pessoal, lá no livro de João. Livro de João, capítulo 5, versículo 39 e 40. E diz assim, ó: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Olha só. O fato, a dificuldade, ou até, não sei qual que seja a outra expressão, de não examinar as escrituras, faz realmente a gente ser levado por qualquer vento de doutrina. E o que eu estou dizendo, doutrina humana, né? Porque assim, conhecimento religioso, ele não substitui relacionamento. Substitui. E exegeticamente a palavra grega ali é ginosco, frequentemente usada para conhecer. Fala de conhecimento por experiência, intimidade e relacionamento. A palavra conhecer, conhecimento. Os fariseus tinham muita informação. Os fariseus, faltava-lhes a transformação. Então eles falavam o que era para fazer, não praticavam, não tinha transformação, não tinha intimidade, né? E se formos fazer uma aplicação disso, é possível você fazer várias coisas. É possível você ficar de domingo a domingo num templo, ou seja o que for, orando e fazendo tantas e tantas coisas, por tantos e tantos anos, e nunca ter nunca ter realmente conhecido Jesus. Uma palavra diz. Não como o homem diz, não como a tradição diz, não como a doutrina humana diz, não como as regras do templo diz. Porque muitas das vezes, não estou generalizando, mas muitas das vezes essas doutrinas, essas regras afastam o homem de Jesus. Vamos lá. Terceiro, eles impediam os outros de entrar. Então a pior parte é essa. A pior parte da acusação de Jesus não era apenas a hipocrisia, era o dano causado aos outros. Então quem deveria conduzir pessoas ao reino estava afastando-as dele, né? Quantas pessoas já ouviram frases: você não serve para Deus, seu passado não tem perdão, aqui você nunca será aceito, primeiro muda sua vida, depois vem. E o que Jesus diz? Com certeza veio o mesmo versículo na sua cabeça, mas eu vou colocar ele aqui. Vamos lá. Mateus. É esse mesmo? Mateus, capítulo 11, versículo 28. O que Jesus diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu já vi pessoas que tiraram as suas vidas porque serviam em ministérios a qual a doutrina é exclusivista. É só lá que tem Deus. É só lá. Não tem mais nenhum lugar. E se sair de lá, você vai para o inferno. Tem volta? Não tem. E a pessoa, ela ficou com a cabeça, com a mente cauterizada com aquela informação humana, que não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com o Evangelho, e acabou tirando a sua vida. Porque ela não viu mais uma forma de se achegar a Deus. O caminho para chegar até Deus é Jesus. Então assim, ele nunca exigiu limpeza antes da aproximação.
A transformação acontece depois do encontro. Essa é a verdade do Evangelho. Quarto ponto. O peso que Deus nunca colocou. Vamos ali para Mateus, capítulo 23, versículo 4. Que diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E a palavra grega aqui é portia, significa cargas pesadas. Então, os líderes criavam centenas de regras, e cada tradição aumentava o peso, cada regra aumentava o peso. Enquanto isso, Jesus disse: meu jugo é suave. Meu jugo é suave. Então, a religião, ela acrescentava peso. Cristo retirava o peso. Quinto ponto. Aparência sem transformação. Vamos lá para o versículo 27. Nós falamos um pouco disso no texto, no vídeo anterior, mas pegando esse gancho aqui, o que é um sepulcro caiado? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Roupa religiosa, discurso bonito, aparência e santidade. O que é um sepulcro caiado? Ele é bonito por fora, né? Mas por dentro é podre. Não tem nada. Então, isso é um fariseu. Não isso é o que os fariseus que confrontavam Jesus, para explicar melhor, eram. Religiosos. Eles eram vazios. Muito conhecimento, mas pouca presença de Deus na vida deles. Estou dizendo os que estavam confrontando com Jesus, nessa ótica aqui, dentro de os religiosos, os que eram impregnados com religiosidade. A palavra original de hipócritas é hipócrites, no grego, e descrevia um ator de teatro. Imagine, alguém que era um ator. Então eles tinham performance. E aí nós temos que tomar cuidado, pessoal, sabe por quê? Pedir muito discernimento para Deus, para saber discernir a religiosidade da espiritualidade. Porque às vezes você olha e você não tem discernimento. Nossa, esse é espiritual. E aí vem com umas coisas estranhas, umas coisas esquisitas fazer, que através dessas coisas esquisitas pode ser chegar mais a Deus, ou Deus vai ficar mais feliz se a pessoa fazer essas coisas esquisitas. E não tem nada a ver com isso. Na realidade é performance. Então é como se Jesus está dizendo assim: vocês representam uma santidade que não existe para esses fariseus hipócritas. Sexto ponto. Cristo é a porta que eles tentavam esconder. Jesus nunca disse: eu mostro uma porta. Ele declarou em João 10, 9. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Eu sou a porta. E a palavra grega aqui no original é tira, significa entrada, acesso, passagem. Então, os religiosos fecharam uma porta, mas ninguém consegue fechar Cristo. Então, eles não iam e não deixavam os outros ir. Mas aí vem uma porta que eles não conseguem fechar, que é Cristo. Então,
Onde há arrependimento, onde há fé, onde há graça, a porta continua aberta. Sétimo ponto. A maior responsabilidade da igreja. Lembrando que, biblicamente, a igreja não é um prédio ou uma instituição. A igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, organicamente falando. Se a igreja existe para anunciar Cristo, ela jamais pode criar barreiras que ele não criou. Ok? Simples, né? Então devemos remover os obstáculos humanos e apontar para a única porta, que é Cristo. A nossa missão não é selecionar quem pode entrar. Oh, você não, você não, você não, você não, você não, não, você não, você não. Mas anunciar o evangelho para que todos tenham a oportunidade de responder ao chamado de Deus. E nós temos uma referência lá em Romanos, é por isso que eu falei, pessoal, a palavra de Deus, ela se atualiza a todo momento. Parece o mesmo versículo, é o mesmo versículo, mas ele está acrescentando outras coisas, outras óticas, né, dentro dessa mesma tipificação. Então, Romanos, vamos lá para Romanos, capítulo 10, versículo 13. Diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É alguns? É os mais ricos? Os mais bonitos? Os mais com poder aquisitivo? Não. Todo. Porque todo é todo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E com isso nós chegamos aqui à conclusão, pessoal. Jesus não condenou os pecadores por estarem longe. Condenou os religiosos por impedir os pecadores de se aproximar. E sem contar que, se a gente for ver uma ótica, parece que ou inveja. Se aproximavam de Jesus, Jesus fazia suas maravilhas, seus milagres, era atencioso, dava atenção para aquelas pessoas às quais eles faziam assim, ó, sai fora, nem vem para cá, nem vem para cá, sai para lá, seu leproso, sai para lá, sai para lá. Ainda hoje existem pessoas que perderam a esperança porque alguém fechou diante delas uma porta que Deus nunca fechou. Se você tem sido uma ponte para Cristo, continue firme. Continue. Mas, se por meio de atitudes, julgamentos, legalismos ou falta de amor, você tem afastado pessoas do Senhor, hoje é o dia de você se arrepender. Por causa de doutrinas humanas, você já afastou alguém da presença de Deus? Por causa de um líder mal conduzido pela palavra de Deus, você já distanciou, criou um obstáculo para que alguém se achegasse a Deus? Que nunca sejamos conhecidos como aqueles que fecharam a porta do reino, mas como aqueles que conduzem homens e mulheres à única porta verdadeira, Jesus Cristo. E esse também é um dos objetivos nossos aqui do canal. Tentar ser uma ponte, um caminho, nem que seja um caminho pequenininho, para que qualquer um venha conhecer um pouquinho de Jesus através da palavra, não através de religiosidade, não através de tradição, não através de rituais humanos ou doutrinas humanas, mas vim se achegar a Jesus através da palavra. Muitos de nós, no começo da fé, nós nos embalamos e vamos no embalo de tudo e achamos que tudo é certo até a gente começar a confrontar atitudes humanas com a palavra de Deus e ver que tem uma distância muito grande de ensinamento humano para ensinamento bíblico. E distanciar, criar um obstáculo, uma barreira para que alguém se achegar a Jesus, isso aí
é um erro terrível. Não podemos ser pedra de tropeço nem de barreira para que alguém venha se chegar a Jesus. Então, eu acredito que eu já posso ter errado nesse ponto, muitos anos lá atrás, mas graças a Deus a gente vai aprimorando, vai aprendendo um pouquinho, e hoje nós lutamos contra isso. Eu digo que se eu desse de frente com o meu eu de anos atrás, eu acho que eu desci o braço nele. Brincadeira. Mas confrontaria bastante diante da palavra. Então, assim, se você já fez isso, né, às vezes não foi nem culpa sua, mas foi por alguma ordem de algum líder, alguma coisa assim, alguém, seja quem for, que venhamos a pedir a misericórdia e o perdão de Deus. Bom? Falou contigo? Falou? Eu acredito que falou. Então, nos ajude a compartilhar. Nos ajude. Para que outras pessoas venham ser alcançadas. Pessoas que estão ali que não sabem o que fazem. Elas foram alvejadas por tanta doutrina humana e, meu Deus do céu. Então, nos ajude que essa reflexão venha alcançar mais pessoas. Lembrando que quando você compartilha, você participa daquilo que Deus está fazendo. E pode ser o compartilhamento da mensagem de Deus, não minha, só estou aqui como uma pontezinha, assim como você, assim como o nosso canal também, né? Como uma ponte, né? Mas alguém pode estar pedindo a Deus uma direção, uma resposta, e pode ser através da mensagem da palavra nesse vídeo aqui, tá bom? Comentários aqui, coloque a sua opinião, se você assim desejar. Concorda, não concorda, tem algo a acrescentar? Coloque aí também. E sugestão de temas, pessoal. Comentem aqui embaixo, aqui, ou dá uma dica de uma sugestão de tema que trazemos aí no canal para que venhamos aprender juntos, ok? Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Que venhamos a pedir a Deus muita pela sua misericórdia, que Ele venha nos perdoar por todas as nossas falhas, todos os nossos erros. E se em algum momento a gente foi uma barreira para alguém chegar ao Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha nos perdoar e derramar sobre a nossa vida sabedoria, entendimento e discernimento, para que venhamos conduzir não só a nossa vida, mas outras vidas também para chegar até Jesus, tá bom? Pessoal, então isso, por hoje é só. Deus abençoe e fique com Deus, e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.